Bom dia, meus queridos. Como vocês estão? Felizes? Bem? Aqui tá tudo bem também. Espero que vocês estejam bem. Vamos continuar nosso assunto. Nas aulas anteriores, nós trabalhamos os processos de separação de misturas. Então, quando a gente começou lá atrás, a gente definiu o que era matéria, classificou a matéria, falou das formas com que a matéria pode se apresentar, substância pura, mistura. Falamos dos processos de separação das misturas. Agora a gente vai falar das transformações da matéria ou dos fenômenos que a matéria pode sofrer, fenômenos físicos e químicos, belezinha? Vamos lá, então. Primeira coisa, antes da gente classificar os tipos de fenômenos, a gente precisa definir o que é um fenômeno quimicamente falando. Vamos lá. Tenho aqui, sempre que a matéria sofre uma transformação qualquer, nós dizemos que ela sofreu um fenômeno. Então, aqui, galera, fenômeno tem o mesmo significado de transformação. Então, a gente vai trabalhar com as transformações que a matéria pode sofrer. Essas transformações podem ser físicas ou químicas. Tranquilinho? Então, a ideia aqui é transformação. Presta atenção, a ideia de fenômeno é a ideia de transformação, que é a mesma coisa que mudança ou alteração. Então, o fenômeno sofrido pela matéria vai ser uma mudança, uma alteração. A gente vai ver que essa transformação, essa mudança, essa alteração, ela pode acontecer de duas maneiras. Eu posso ter uma alteração física, que a gente vai chamar de fenômeno físico, ou uma alteração química, que a gente vai chamar de fenômeno químico. Então, de novo, ó, a matéria é capaz de sofrer transformações, fenômenos, mudanças, alterações. Dependendo de como essas alterações ocorrem, a gente pode ter uma transformação ou fenômeno físico ou uma transformação ou fenômeno químico. Vamos falar primeiro dos fenômenos físicos. A gente vai falar desses dois tipos de transformações da matéria. Vamos falar primeiro dos fenômenos ou transformações físicas. Na transformação física, qual que é a característica de uma transformação física? A composição da matéria é preservada. O que isso significa? Que a gente não tem alteração na identidade da matéria. A substância não deixa de ser quem ela é após a transformação ocorrida. A gente tem que a matéria, a sua composição, permanece a mesma antes e depois da ocorrência da transformação. Não tem alteração na identidade da substância, na sua composição, na sua fórmula molecular. Tem aqui, ó, não tem mudança na composição da matéria. Isso é a característica principal de um fenômeno físico. Se eu não tenho mudança na composição da matéria, se eu não tenho uma alteração na identidade da minha substância, consequentemente eu não tenho formação de novas substâncias, que no caso aqui nós chamamos de produtos. A gente vai ver daqui a pouquinho, a hora que a gente for falar das transformações físicas, das transformações químicas. Numa transformação física, não tem alteração na composição da matéria. Vamos ver alguns exemplos para facilitar essa definição, galera. Um exemplo aqui de fenômeno ou transformação física. Eu amassar uma lata de alumínio. Pode ser uma lata de alumínio, pode ser amassar um pedaço de plástico, uma garrafa PET, uma caixa de papelão. Quando eu amasso essa lata de alumínio, ela está passando por uma transformação, sem dúvida nenhuma, está acontecendo um fenômeno, está tendo uma mudança, uma alteração, só que a mudança e essa alteração não são na
composição da matéria. A lata de alumínio não deixa de ser quem ela é. Não tem formação de substância nova a partir dessa lata de alumínio. Eu só alterei a sua forma. Teve uma alteração, teve uma mudança. Então, aconteceu um fenômeno. Mas o fenômeno que acontece aqui é o fenômeno físico, porque não altera a composição da matéria. O alumínio continua sendo alumínio mesmo depois da transformação. Outro exemplo, rasgar um pedaço de papel ou amassar um pedaço de papel. Quando eu rasgo ou eu amasso um pedaço de papel, o papel continua sendo papel. Eu não alterei a sua composição química. Eu só alterei a sua forma. Belezinha? Terceiro exemplo. A sublimação do iodo. Aqui vamos ser, um pouquinho mais detalhista. A sublimação do iodo, galera. Se vocês olharem aqui na figura, a gente tem esses cristais roxos aqui, que são cristais de iodo sólido, como a gente pode observar aqui na primeira parte da nossa equação. Quando eu aqueço o iodo sólido, ele passa diretamente para o estado gasoso. Não tem estado líquido intermediário aqui. Esse processo direto do sólido para o gasoso é chamado de sublimação. A gente pode perceber o iodo gasoso por esses vapores cor roxa aqui, ó, que a gente vê na figura. Isso significa que o iodo está sublimando. Tá rolando uma transformação? Claro que tá. Tá rolando uma mudança? Ou se tá rolando uma mudança. Mas o iodo deixou de ser iodo? Não. A gente pode observar aqui na reação que eu continuo tendo a fórmula molecular do iodo I2 no início e I2 no fim da transformação. Só mudou o estado físico da nossa substância. O que nos leva a um próximo exemplo, que é a água, galera. Quando a gente fala de fenômeno transformação física, tem que vir diretamente na nossa cabeça a mudança de estado físico. Toda mudança de estado físico é um fenômeno físico, é uma transformação física. Tá tendo transformação da substância? Tá, mas tá alterando a sua identidade? Não. Se eu olhar aqui para o nosso desenho de mudanças de estado físico da água, tem aqui fusão, vaporização, liquefação, solidificação, sublimação. Todos esses processos são processos de transformação, mas em nenhum momento acontece mudança na identidade da substância. A gente tem aqui na nossa equação a água no estado sólido, sendo aquecida, se transformando, passando pelo processo de fusão e se transformando em água no estado líquido. A água no estado líquido passa pelo processo de vaporização, se transforma em água no estado gasoso. Teve transformação? Sim. Alterou a identidade da substância? Não. A água continua sendo água, H2O, em todos os momentos das mudanças de estado físico. Na nossa segunda figura, a gente pode perceber isso também. A água no estado sólido, ela só se diferencia do estado líquido para o estado gasoso pelo arranjo das moléculas, pela disposição das moléculas. Mas a moléculazinha de água continua sempre aqui, sem alterar a sua estrutura. Continua sendo sempre H2O. Belezinha? Fenômeno físico, galera. Tem mudança, tem alteração, tem transformação da matéria, mas não tem alteração na identidade, na composição da matéria. Vamos, então, para o fenômeno químico. O fenômeno químico, ou a transformação química, a composição da matéria vai ser alterada. A sua identidade vai ser alterada. A composição antes de ocorrer o fenômeno é diferente
da composição da matéria depois da sua transformação. Eu tenho mudança na composição da matéria, tem transformação na identidade da substância. Se eu tenho transformação, mudança na composição da matéria, eu tenho a formação de novas substâncias. A diferença do fenômeno físico para o químico é a formação de novas substâncias, que a gente chama de produto. A gente costuma chamar a transformação química de reação química. Então, a partir de agora, a gente vai chamar de reação química. Exemplos de reações químicas. A gente viu que se rasgar ou amassar um papel é um fenômeno físico, porque não altera a substância, não altera o papel, não deixa de ser papel. Já queimar um papel vai ser uma reação química, uma transformação química. Quando eu queimo o papel, eu altero a sua composição. Ao final da transformação, o papel não é mais como ele era antes. Ele se transformou em novas substâncias. Dica do coração, galera. Toda reação de queima, todo processo de queima, que a gente chama de reação de combustão, é uma reação química. Então, dica do coração, anota aí. Todo processo de queima é uma reação química. Segundo exemplo, a formação da ferrugem. A formação da ferrugem é um processo químico, é uma reação química que a gente vai falar melhor daqui a pouquinho. Terceiro exemplo, a oxidação de uma fruta. No caso aí eu coloquei a maçã. O processo de escurecimento da maçã é uma reação de oxidação. Tem formação de novas substâncias nesse processo. Voltando a falar da água, galera. Nos fenômenos físicos, nós falamos das mudanças de estado físico da água. Aquilo é uma transformação física. Para rolar uma transformação química na água, eu preciso quebrar as suas moléculas. Não é simplesmente alterar o seu estado de agregação e mudar seu estado físico. Para rolar a reação química, eu tenho que quebrar as ligações químicas que formam as moléculas de água. Quando eu tenho a quebra da ligação, eu tenho o rearranjo das moléculas e a formação de novas substâncias. Então, no início eu tinha moléculas de água, H2O, ao final eu tenho molécula de gás hidrogênio e moléculas de gás oxigênio. Então, a quebra da molécula de água produzindo gás hidrogênio e gás oxigênio é uma reação química. Outro exemplo de reação química aqui, a combustão do etanol. De novo, ó, reação de combustão, processo de queima. Todo processo de queima é uma reação química. Aqui eu tenho etanol reagindo com oxigênio, formando gás carbônico e água. Eu tenho mudança em quem são as minhas substâncias no início e no final da transformação. E o último exemplo aqui, a ferrugem, o processo de formação da ferrugem. Coloquei para vocês aqui as equações de maneira bem simplificada da formação da ferrugem. Inicialmente, a gente tem a oxidação do ferro sólido, ferro metálico. O ferro metálico, o ferro depois de oxidado, ele vai reagir com oxigênio e vai formar óxido de ferro. Então, eu tenho aqui a ferrugem, galera. O óxido de ferro, essa substância nova que foi formada, é o que a gente chama de ferrugem. É essa camadinha avermelhada que vai se formando por cima do ferro. Beleza? Tranquilinho, então? Fenômeno físico não tem alteração na composição da matéria e fenômeno químico tem alteração na composição da matéria, formação de novas substâncias.
Tranquilinho? Vamos para os exercícios, então. Então, peguei aqui 2 exercíciozinhos da apostila, beleza? O primeiro exercício nos diz o seguinte: em uma transformação química ou fenômeno químico, ocorre alteração na natureza das substâncias, com a formação de novas substâncias. Temos as seguintes transformações: 1. Queima do carvão. 2. Escurecimento da prata. 3. Imantação do ferro. 4. Explosão da pólvora. 5. Ebulição da água. E 6. Fusão da gordura. São fenômenos químicos. Então, o exercício quer que a gente identifique, dentre essas 6 transformações, quais delas são transformações químicas. Vamos lá para a nossa resolução, então. Primeira transformação, galera, queima do carvão. Processo de queima, reação de combustão. Toda reação de combustão é um fenômeno químico. Então, a primeira transformação, fenômeno químico. Segunda transformação, escurecimento da prata. É um processo semelhante ao da formação da ferrugem. Eu tenho aqui a reação da prata metálica com gás sulfídrico, oxigênio, e tenho a formação do sulfeto de prata. Olha a diferença, no início eu tinha prata metálica, no final eu tenho sulfeto de prata. Transformação química, alteração da composição da matéria. Terceira transformação, imantação do ferro. Imantação, galera, vai ser simplesmente a atração do ferro por um ímã. Não tem alteração na composição do ferro. Ele não deixa de ser quem ele é. Ele só vai se atrair com o ímã. Fenômeno físico. Quarta transformação, explosão da pólvora. Explosão, queima, combustão. Combustão sempre fenômeno químico. Belezinha? Quinta transformação, ebulição da água. Tanto a quinta quanto a sexta, galera, ebulição da água e fusão da gordura, são transformações físicas. Nos 2 casos, eu estou falando das mudanças de estado físico. Ebulição da água, líquido para o gasoso. Fusão da gordura, sólido para o líquido. Tranquilinho? Quem são aqui, então, as nossas transformações ou fenômenos químicos? Processo 1, processo 2 e processo 4. O que vai levar a gente à alternativa C. Belezinha? Próximo exercício, então, para fechar essa primeira parte da nossa aula. Exercício 3 da apostila. Um estudante listou os seguintes processos como exemplos de fenômenos que envolvem reações químicas. Vamos já falando dos processos e já classificando eles em processos físicos ou químicos. Então, primeiro processo, galera, adição de álcool à gasolina. O exercício quer saber quais são as reações químicas, as transformações químicas. O primeiro processo, adição de álcool à gasolina, é um fenômeno físico. Não tem reação química entre essas 2 substâncias. Só acontece uma mistura dessas substâncias. Tem uma interação entre elas e eu tenho a formação de uma mistura homogênea. Fenômeno físico. Segunda transformação, fermentação da massa na fabricação de pães. Fermentação, reação química, galera. Eu tenho a transformação das substâncias, alteração na identidade das substâncias. Todo processo de fermentação é um processo químico. Terceira transformação, obtenção de sal por evaporação da água do mar. Está rolando aqui uma mudança de estado físico da água
E para eu separar o sal da água do mar, a gente discutiu isso nas aulas anteriores, eu preciso fazer um processo de separação de misturas, o próprio processo de evaporação. Então, se é uma mudança de estado físico que está envolvida nessa transformação, eu tenho um fenômeno físico. Quarto, a precipitação da chuva. Precipitação, galera, fenômeno físico. Quando chove, a chuva não deixa de ser chuva. A composição química da água da chuva não se altera. Fenômeno físico. E por último, a queima de uma vela. Ó, de novo aí, ó. Queima. Queima, reação de combustão. Sempre, sempre, sempre fenômeno químico. Quem que a gente tem, então, classificado como reação química, galera? O 2 e o 5 somente. O nosso querido estudante falou que todos esses processos eram reações químicas, mas não. Só 2 processos são classificados como reações químicas. Os outros 3 processos são classificados como fenômenos físicos. Significa que o nosso querido amiguinho cometeu 3 erros, belezinha? O que vai levar a gente à alternativa D. Sussu, galerinha. Então, essa primeira parte, definição, diferença entre transformação física e transformação química. Vamos agora falar de maneira mais detalhada das transformações químicas ou das reações químicas. Então, vamos ver direitinho como que acontece uma reação química e falar das equações que vão representar essas reações. Então, primeira coisa, vamos definir de novo o que é uma reação química. A gente acabou de falar, mas vamos relembrar. Então, reação química é toda transformação que modifica a natureza da matéria. Reação química é a transformação que altera a identidade da matéria. Acabamos de falar dos fenômenos químicos. Belezinha? Vamos começar aqui com um exemplo, para a gente falar mais detalhadamente de como ocorre uma reação química. A gente tem aqui a reação de formação da molécula de água. Inicialmente, então aqui o nosso estado inicial, ele mostra moléculas de gás hidrogênio e moléculas de gás oxigênio separadas. E o estado final mostra as moléculas de água. Significa que nessa transformação teve alteração na identidade da substância. No estado inicial, eu tinha gás hidrogênio e gás oxigênio. No estado final, eu tenho água. Rolou uma reação química. Vamos ver como acontece essa reação química. Essa reação de formação da água, galera, ela é uma reação bem interessante porque ela não é espontânea. Nem toda reação química, nem toda transformação química é espontânea. Ou seja, o simples contato entre as substâncias que eu quero que participem da reação, não adianta só colocá-las em contato que não vai acontecer nada. Não é somente o contato entre essas substâncias que vai produzir uma transformação dessas substâncias. Algumas reações precisam de um start para iniciar, principalmente as reações de combustão. As reações de queima, galera, que a gente vai falar delas mais para frente, a gente vai ver que sempre precisa de uma cutucadinha para elas começarem. No caso aqui, a reação de formação da água, eu preciso de uma faísca elétrica. Então, eu preciso
saltar uma faísquinha elétrica aqui dentro da mistura de gás hidrogênio e oxigênio. Quando acontece esse processo de eu conseguir dar o start na reação com a faísca elétrica, eu tenho a quebra das ligações entre os átomos de hidrogênio e os átomos de oxigênio, o rearranjo desses átomos e a formação das moléculas de água. Então, eu tenho gás oxigênio e gás hidrogênio sendo consumidos durante o processo e dando origem às moléculas de água. Essas moléculas, elas vão ser resultado do choque entre os átomos. Eu tenho a quebra das ligações, o choque entre os átomos, o rearranjo desses átomos e a formação das moléculas de água. Então, temos aqui estado inicial, gás hidrogênio, gás oxigênio. Coloquei uma faísquinha elétrica ali, rearranjo das moléculas, formação da água. Belezinha? Toda reação, galera, pode ser representada por uma equação. A reação é o processo que está acontecendo. Eu não consigo escrever para vocês uma reação. O que eu consigo é escrever uma equação que vai representar a reação. Então, a reação é o que está acontecendo no mundo real, é o concreto, é a transformação da matéria que está ocorrendo. Para a gente conseguir representar essa transformação que está ocorrendo, a gente vai usar a equação química. É a equação igual na matemática. Se eu der para vocês um probleminha de matemática, vocês vão precisar ler o problema, interpretar, extrair os dados do problema e equacionar esse problema. Ou seja, vocês vão montar uma equação. Vocês vão montar lá 3x mais 2y igual a 10. Então, você extraiu os dados do seu problema e equacionou esses dados. A gente faz a mesma coisa com a reação química. A gente vai extrair os dados da reação, da transformação, e vai equacionar esses dados para poder representar o processo. Vamos continuar aqui com o processo de formação da água. Então, como a gente tinha visto no slide anterior, eu tenho moléculas de gás hidrogênio, moléculas de gás oxigênio, num primeiro momento, e depois da transformação eu tenho moléculas de água. Esse esqueminha aqui que nós montamos, galera, é chamado de equação química. Eu fui lá no desenho do slide anterior, extraí os dados daquele desenho e montei uma equação e equacionei esses dados. A equação química, toda a equação química, ela precisa seguir um padrão. A gente tem algumas regrinhas que são necessárias para montar uma equação química. A gente precisa seguir essas regras. Todas essas características que eu vou listar para vocês, obrigatoriamente têm que estar em uma equação química. Primeira regrinha, então. No primeiro membro da nossa equação, então a gente vai ter a seta aqui, ó, separando primeiro membro e segundo membro. Então, no primeiro membro, que é o membro que está à esquerda, nós temos as substâncias que vão reagir. São elas que vão dar início ao processo de reação química. Essas substâncias que vão reagir são chamadas de reagentes. Então, eu tenho aqui, no primeiro membro, na parte esquerda da minha equação, as substâncias reagentes. Sempre que eu tiver mais de uma substância reagente para colocar na equação, eu preciso separar essas substâncias por um sinal de mais. Então, eu sempre vou usar a fórmula molecular da substância, o seu estado físico, então aqui, ó, fórmula molecular do gás hidrogênio, fórmula molecular do gás oxigênio, H2O2. Estado físico dos dois gases,
Fórmula das substâncias reagentes. Se eu tenho mais de uma substância reagente, eu separo elas por um sinal de mais. No segundo membro da nossa equação, à direita da seta, nós temos os produtos, galera. Então, aqui, ó, as substâncias que aparecem depois da setinha são chamadas de produtos. Vou escrever a fórmula molecular do meu produto, no caso a água, fórmula molecular H2O, e o estado físico da nossa água, que nesse caso é líquido. Se houver mais de um produto, a gente também separa pelo sinal de mais. No caso aqui da formação da molécula de água, eu tenho um produto só. No problem. Se eu tiver mais de um, 2, 3, 4, enfim, eu vou separando cada substância por um sinal de mais. Entre os reagentes, galera, ponto mais importante da equação química. Entre os reagentes e os produtos, a gente coloca uma seta. É seta que tem que colocar. A seta indica o sentido da transformação. Por tudo que é mais sagrado nesse universo, é para colocar uma seta. Não vai colocar igual. Isso é uma equação, mas não é uma equação matemática. Lá na matemática você coloca igual. Aqui a gente coloca seta. Beleza? Se aparecer com igual no exercício, eu vou pegar pelo pescoço. Não pode, é seta. Belezinha? Em relação à quantidade das substâncias nas nossas reações químicas, galera. Além da minha reação ter que mostrar para mim quem são as substâncias reagentes e produtos, mostrar o sentido da transformação, o estado físico das substâncias, as equações também vão mostrar para a gente a proporção entre reagentes e produtos. A quantidade de reagente e produto que eu tenho na minha reação química. Essa proporção, galera, tem que estar balanceada. Daqui a pouco a gente fala disso. Esse balanceamento tem que mostrar para mim que os números de átomos de cada elemento químico, eles devem ser iguais dos dois lados da equação. Tudo que eu tenho do lado dos reagentes, eu preciso ter do lado dos produtos. Tem que ser a mesma quantidade. Vamos observar aqui a nossa reação de formação da água, a equação que representa a reação de formação da água. Nos reagentes, galera, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Belezinha? Do lado dos produtos, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Não está legal isso. Não está legal porque eu preciso que a quantidade de átomos de cada elemento químico seja igual em ambos os lados da equação. O que a gente vai precisar fazer para resolver esse problema, galera? A gente vai precisar balancear a equação. Mas não será hoje que nós vamos falar do balanceamento. Serão nas próximas aulas. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos que nós iremos falar de balanceamento. O que eu posso adiantar para vocês hoje é que o balanceamento vai ser o acerto dos coeficientes da equação. Ele vai conseguir acertar para mim essa proporção, essa quantidade de átomos dos dois lados da equação. Então, o coeficiente, que serão os números que nós vamos obter a partir do balanceamento da equação, esses coeficientes vão fornecer a proporção entre os números de moléculas que reagem, então, entre as substâncias reagentes, e os números de moléculas que se formam entre os produtos. São esses valores que vão mostrar para a gente a proporção entre reagente e produto.
sempre, já adianto também, a gente vai voltar a falar disso, utilizando os menores números inteiros possíveis. Guardem isso para o exercício de daqui a pouquinho. Beleza? Nesse momento, eu não vou explicar para vocês como eu cheguei nesses coeficientes. Isso é a próxima aula, com toda a calma do universo. Mas eu só posso falar para vocês que eu posso colocar números inteiros na frente da fórmula molecular das substâncias e esses números vão acertar a proporção entre reagente e produto. Vamos observar agora a nossa nossa equação de formação da água com esse acerto dos coeficientes. A gente tem agora nos reagentes. Antes eu tinha uma molécula de gás hidrogênio, agora eu tenho duas. Então, 2 vezes 2, 4 átomos de hidrogênio. Continuo tendo uma molécula de gás oxigênio nos reagentes. Continuo tendo 2 átomos de oxigênio. Nos produtos, 2 moléculas de água. Cada molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. Tenho agora 4 átomos de hidrogênio. E cada molécula de água tem 1 átomo de oxigênio. Tenho, então, 2 átomos de oxigênio. Tenho a mesma quantidade de átomos de hidrogênio do lado dos reagentes e produtos e a mesma quantidade de átomos de oxigênio nos reagentes e nos produtos. Belezinha, galera? Balanceamento, próxima aula, beleza? Vamos agora fazer mais alguns exercícios para a gente finalizar a aulinha de hoje. Primeiro exercício da apostila. As transformações químicas são aquelas que produzem novos materiais. Escrever uma equação química para a reação de formação do gás ozônio a partir do oxigênio. O exercício quer que a gente monte a equação que representa essa reação, galera. Vamos lá, então. Eu tenho gás oxigênio, O2. Então, aqui tenho 2 átomos de oxigênios ligados, formando a molécula de O2. Fórmula do gás oxigênio, O2. E tenho aqui o gás ozônio, 3 átomos de oxigênios ligados. Então, a fórmula do gás ozônio é O3. Se eu for montar a equação, eu preciso do reagente, que é o oxigênio, e do produto, que é o ozônio. Vou separar reagente e produto pela seta, só que eu também preciso colocar os coeficientes que mostram a proporção entre reagentes e produtos. Que nesse caso aqui, é só nós contarmos quantas moléculas de oxigênio e de ozônio nós temos. Então, aqui, ó, uma molécula de gás oxigênio, 2 moléculas de gás oxigênio, 3 moléculas de gás oxigênio. Ozônio, uma molécula de ozônio, 2 moléculas de ozônio. Portanto, a nossa equação vai ser 3O2, 3 moléculas de gás oxigênio, se transformando, ou a seta é seta, não é igual, se transformando em 2 moléculas de gás ozônio. Belezinha? Próximo exercício. Exercício 2. O metano, CH4, esse cara aqui, ó, primeiro desenho, reage com o cloro, Cl2, segundo desenho. Se ele está falando que o metano reage com o cloro, significa que metano e cloro são as nossas substâncias reagentes. Formando, ou seja, rolou uma transformação, tetracloreto de carbono, CCl4, e cloreto de hidrogênio, HCl. Formando, galera, transformação, tetracloreto de carbono e cloreto de hidrogênio são os produtos. O exercício quer
que a gente escreva a equação para essa reação química. Ele quer que a gente escreva a reação balanceada, galera. Nesse caso, a gente ainda não está falando de balanceamento, mas a gente tem a possibilidade de contar a quantidade de moléculas de cada substância fornecidas pelo desenho. Vamos lá, então. A nossa equação vai ficar CH4, metano, então uma molécula de metano, mais 4 moléculas de gás cloro, 4Cl2, se transformando zeta em uma molécula de CCl4 mais 4 moléculas de HCl. Tranquilinho? Temos aqui a nossa equação já balanceada. E por último, vamos ao nosso último exercício, o exercício 3 da apostila, que diz o seguinte: em uma transformação química, ocorre alteração na natureza das substâncias com a formação de novas substâncias. Os gases não tóxicos N2, gás nitrogênio, e O2, gás oxigênio, reagem formando o gás tóxico NO, que é o óxido de nitrogênio. Escrever a equação química para a reação esquematizada. Mesmo esquema. A gente vai olhar para o desenho, contar a quantidade de moléculas das substâncias reagentes, contar a quantidade de moléculas dos produtos e montar a equação. Então, vamos lá, ó. Nos reagentes, galera, tenho 2 moléculas de gás nitrogênio. Tá aqui, 2N2. Mais 2 moléculas de gás oxigênio, 2O2. Formando transformação, reação química, zeta, 4 moléculas de NO. Tá aqui o 4NO. Ah, professora, mas não tem alternativa quando eu escrevo essa equação. Por que não tem, galera? Falei ali atrás para vocês que os coeficientes, os números que estão na frente das fórmulas moleculares, eles têm que ser os menores possíveis. Aqui eu tenho 2N2, 2O2 e 4NO. 2 e 4 são múltiplos, galera. Eu consigo simplificar esses coeficientes. Eu preciso sempre dos menores coeficientes inteiros. Para eu simplificar esses caras, é só a gente dividir. Ah, vai ser difícil fazer o símbolo de dividir aqui. Não consigo. Dividir por 2. Se a gente dividir todos os coeficientes por 2, eu tenho lá 1N2, 1O2 e 2NO. Quando o coeficiente é o número 1, não tem necessidade de eu escrever. Por isso, a nossa reação fica N2 mais O2, formando 2NO. O que vai dar para a gente a alternativa C, de acabou. Tranquilinho, galera? Então, por hoje é isso. Na próxima semana, nós vamos começar falando do balanceamento das equações. E eu deixo agora para vocês alguns videozinhos para ilustrar os processos físicos e químicos. Então, lá no portal do Objetivo, tem o link aqui para agilizar o processo também. Entrem lá e deem uma olhadinha nesses vídeos para vocês conseguirem entender melhor a diferença de transformação física e química. Beijinho, valeu, até semana que vem.